Fala, amados, Pai do Senhor Jesus, muito bom dia a todos, tudo bem? Queridos, eu queria que você tivesse só um tempinho, um pouquinho do seu tempo mesmo, para que você pudesse ouvir algo eterno, né? Um pouco do seu tempo para ouvir algo que é eterno. Ou seja, eu quero falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Não vai ser nada longo, nada demorado, mas eu creio que será para edificação da sua vida, edificação da sua vida em Cristo, para que você aprenda um pouquinho mais daquilo que o Senhor ensinou sobre a minha vida e pode ensinar muitas vidas também. Queridos, eu estava meditando sobre o primeiro capítulo do profeta Daniel, em que mostra que o povo de Deus foi levado cativo à Babilônia, né? E levado cativo à Babilônia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele coloca incumbe o seu eunuco de separar alguns jovens do povo de Deus, jovens sábios, inteligentes, formosos, e separassem esses jovens, ele separaria uma ração diária, algumas iguarias e o seu vinho real. Qual era o intuito do rei? Alimentar esses jovens para que esses jovens, depois de 3 anos, estivessem diante dele, fortes, alimentados, formosos, segundo aquilo que ele gostaria que os jovens estivessem. Porém, eu vou falar sobre postura e Daniel teve uma grande postura, a ponto dele falar assim, ó, não, nós não precisamos da iguaria do rei. Vamos fazer o seguinte, nos dê água e nos dê legume. Essa posição partiu de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a ponto de falarem, nos dê água e nos dê legume. Você verá que nós vamos estar mais formosos do que os outros jovens. O eunuco tinha medo de perder a cabeça, de morrer, até porque era uma determinação real, então ele tinha que cumprir. Porém, eu creio que Daniel, disse a palavra que ele tinha um espírito excelente. Eu creio que Daniel ele tinha tanta certeza no que ele falava, ele colocava tanta fé, ele colocava a vida dele em prova, na postura do que ia falar, na imposição da sua voz, na certeza da sua posição, que o eunuco deu um crédito. Né? Daniel fez uma proposta, olha só, se você está com medo, eu te proponho 10 dias. Nos dê durante 10 dias água e legume, e você verá que nós vamos estar mais bonitos, mais formosos e fortes do que os outros. Então o eunuco vai e acolhe esse conselho de Daniel e dá a ele somente água e legume. Ao fim dos 10 dias, conforme a posição, conforme a fé, conforme a postura de Daniel e os outros jovens, eles viram que realmente com água e legume eles ficaram mais formosos, mais bonitos. Né? E o que eu quero dizer com isso? Justamente a questão de posição. A questão da a posição do homem que ele toma, a posição da escolha que o homem tem, a postura que o homem tem, para que ele possa usufruir daquilo que Deus tem sobre a vida dele. O homem ele tem que ter uma postura, uma posição, uma determinação do que ele há de fazer, independente de onde seja. Pode ser uma posição, às vezes, simples, gente, mas que isso vai ser honrado diante de Deus. Pode ser um propósito simples, mas que será honrado diante de Deus. Eu quero te dizer que as coisas simples, as coisas honestas, as coisas puras, as coisas santas, elas valem a pena. Elas valem a pena sim. E nós ficaremos melhores. Melhores em que sentido? Melhores em paz, porque não terá nada a nos cobrar, não terá nada a nos acusar, não terá nada a nos perturbar. Não terá nada com que o inimigo use suas armas contra nós. Porque nós escolhemos uma posição digna diante de Deus. Pode ser água, pode ser legume, em vista de toda a iguaria. Pode ser água, pode ser legumes, mas eu vou ficar diante de Deus, eu vou achar graça diante de Deus. E achando graça diante de Deus, não existe sistema sobre mim que sobrepõe a graça. É assim que aconteceu no reinado de Nabucodonosor. Daniel ele escolheu a coisa simples, me dê água e me dê legume. E a determinação do rei não vai sobrepor a simplicidade, a pureza e a minha postura de estar diante de Deus. Sabe, irmãos, eu quero te dizer que a posição, a postura, ela é muito importante. Não adianta deixar de falar palavras torpes, não adianta deixar de falar mentiras, de falar palavrões, se eu não tiver o entendimento disso, de que a minha palavra ela tem que ser
pura, tem que ser santa, tem que ser honesta, tem que ser verdadeira. É entendimento. Não adianta deixar de falar, eu tenho que entender o que eu tenho que falar. É como se fosse a alimentação. Não adianta deixar de comer besteira. Só pizza, só hambúrguer, só cheeseburger, só coisas que denigrem o nosso corpo, né? Denigrem a nossa saúde. Não adianta deixar de comer. Eu tenho que encampar novos valores, comer saudavelmente, de forma correta, mastigação correta, a um tempo correto, para que o meu organismo absorva tudo aquilo que compete a todo esse trabalho de alimentação. Não adianta parar de comer besteira. Eu tenho que comer coisas boas e comer bem essas coisas boas. Então, irmãos, não adianta eu deixar de fazer algo se a minha mente, se o meu entendimento não absorveu o que eu devo fazer, né? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, parte da mente vai para o coração para que eu haja segundo a forma correta, segundo o entendimento correto. É questão de posição. Saímos do Egito? Poxa, legal. Agora tira o Egito de dentro de você. A luta é eu tirar o Egito de dentro de mim e encampar o céu que veio sobre a minha vida. Essa é a luta, né? Bem-aventurados limpos de coração são justamente esses, as pessoas que se limpam, purificam por dentro. Não tem simplesmente atitudes de pessoas santas. Elas são pessoas santas e agem de acordo com o seu entendimento santo. Essa é a diferença. Essa é a posição. Essa é a postura que nós deveríamos ter. Essa é a postura que nós deveríamos conquistar diante de Deus. É claro, vai ter oposições, vão ter perseguições, vão ter acusações, pessoas vão duvidar, pessoas vão questionar. Mas eu quero te dizer que assim como teve um eunuco que confiou na posição de Daniel, vão haver pessoas que vão falar assim, ó, deixa eu ver qual é a postura dele, deixa eu ver qual é a posição dela, para que eles vejam que aquilo que você crê em Deus é verdadeiro, é real, é honesto, é de boa fama, porque é nisso que você pensa. É dessa forma que você pensa. Tudo é questão de posição. Se posicione em Deus, se posicione na graça, se posicione no reino, se posicione em arrependimento, se posicione em perdão de pecados, se posicione em regeneração, se posicione em justificação, se posicione em Deus a uma nova criatura, filhos nascidos através de Cristo Jesus. Se posicione isso, que o restante é consequência. Não é o que você faz, não é quantas pessoas você evangeliza, quantas pessoas você ganha, quantos púlpitos você sobe, quantos ministérios você tem, é o que você é em Deus. Essa é a posição, e você sendo que você é em Deus, todo o restante é consequência daquilo que Deus tem programado para a sua vida, e não aquilo que você programa ou define, porque você vê acontecer, pessoas fazem ou você gostaria de fazer. É o que você é. É o que o Evangelho tomou a sua mente para que habitasse em seu coração e manifestasse em todo o seu corpo. É questão de posição, tá? Se posicione, assim como Daniel, em qualquer situação, em qualquer circunstância, sejam elas alegres ou tristes, seja elas de vida ou de morte, seja elas de prisões ou liberdade, se posicione. E Deus há de honrar, glorificar e exaltar o nome dEle na sua vida, na sua situação, na sua circunstância, na sua liberdade, na sua prisão, na sua tristeza, na sua alegria, na sua vida, no seu luto, onde quer que você esteja. Deus há de glorificar o nome dEle na sua vida. Deus te abençoe. Tome uma posição sim em Deus. Tome uma posição de pegar a palavra, de dobrar o joelho, de falar com Deus e esperar o melhor dele sobre a sua vida. Deus te abençoe, um grande beijo no coração, fiquem na paz.